Muito bom dia. Retomamos aqui os nossos encontros semanais nesta página magnífica da Noreg do Paraná, na série Claves Notariais e Registrais. Primeiro quero agradecer, o que sempre faço com muita sinceridade, a oportunidade que me concedeu a Noreg do Paraná, também com o apoio de todas as entidades que a integram, de poder ocupar esta página prestigiosa, e a que muitos acedem para estudar e examinar temas do direito notarial e registral. Então, ficam meus cumprimentos aqui, nesse momento, à presidente da Noreg do Paraná, a doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Dalla Vecchia, em cujo nome eu quero agradecer a todos aqueles que me concederam essa oportunidade, e igualmente agradeço o apoio do Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, IMAEJ, presidido pelo meu estimado amigo, o registrador Tiago Estrela, lá de São Luís do Maranhão. Muito bem. Hoje nós vamos tratar aqui de um tema que, já ouviram falar na expressão Pilatos no credo? É mais ou menos isto aqui. Eu ontem, quando vi a generosa publicidade que graças aí ao apoio da doutora Mariana Herrera, o Colégio Notarial, a Noreg, fizeram acerca da nossa reunião de hoje, falando do agrimensor, vamos conhecer o que é o agrimensor no campo dos conceitos notariais registrais. Eu mesmo me espantei, me surpreendi. Mas, na verdade, há uma razão de ser. Não se imagine que tenha sido realmente um lapsus linguae, isso de incluir o conceito de agrimensor no plano dos estudos das noções próprias do direito notarial registral. É que aqui se trata, na verdade, de algo que interessa mais de perto e muito pontualmente ao registro de imóveis, no que diz respeito à inscrição do chamado registro Torrens e também no âmbito das retificações de medidas, retificações de registros relativos a medidas, ou seja, diz respeito à especialidade objetiva, especialidade imobiliária. E por isso tinha que ser tratado, de algum modo está na lei, interessa juridicamente também conhecer o que é isto. E, na verdade, se eu me dedicar só ao texto que eu apresentei, que foi previamente publicado no site da Noreg, nós provavelmente concluiríamos esse nosso encontro em 2 minutos. Bom que alguns talvez festejassem essa rapidez, mas aqui também, como desde o início se propôs para as claves notariais registrais, é um encontro para tratar de alguns assuntos paralelos. E eu pus-me a pensar ontem do que eu trataria. Eu hoje cedo comentando com a minha econômica aqui de casa, não é? A minha mulher, ela usou uma expressão, a meu ver, pouco feliz. Eu acho que não é bem o caso. Mas isso aqui, disse ela, que eu vou tratar também, isso aqui é encher linguiça. Não é. É algo que realmente tenha alguma referência, e eu penso que é interessante nós pensarmos, aumentarmos um pouco a perspectiva da utilização das atividades do agrimensor, ou seja, o que se considera, o porquê é importante, por que se chama o agrimensor para as medições relativas que têm importância, enfim, no registro de imóvel. Então vamos tratar disso na nossa reunião de hoje. Bom, essa palavra vernácula, agrimensor, ela deriva do latim, às vezes com dupla palavra latina, separadamente, agrimensor, porque agrimensor e não agrimensor, porque em latim já sabemos, não há oxítono. Ou seja, contanto que a palavra não seja de uma sílaba só, não pode haver oxítono em latim. Então é agrimensor. Ou, usando aqui já ambas as palavras
como complemento nominal ou genitivo, como se fala em latim, corresponde ao nosso adjunta nominal, ou complemento nominal, agrimensores. Bom, mas às vezes essa palavra se une. Então nós temos a palavra agrimensor, tudo junto, não duas palavras, mas uma palavra só. O que é o agrimensor no latim? É aquele que mede o ager. Ager agri, é um substantivo latino de segunda declinação, como vem pela terminação do genitivo, agri, significa campo. E aqui com dois sentidos. O primeiro sentido distintivo da urbis, ou seja, agri é a zona agrícola, a zona rural, que se distingue da vivenda edificada, daquilo que nós chamamos arquitetonicamente de cidade. O latim possuía duas palavras para referir cidade. Uma ao sentido arquitetônico, construção física, urbis, o RBS, urbis, que nos dá aqui a palavra urbano, urbanidade, etc. E a outra palavra, que está mais próxima do nosso vernáculo cidade, é civitas. Então, tanto urbis quanto civitas significam em latim cidade, só que com uma diferença. Urbis é a cidade arquitetônica, o aspecto físico, corporal da cidade. E civitas significa a cidade politicamente, a organização política da cidade, a associação, o fato de ser uma comunidade, ou seja, corresponde mais de perto ao que se diz em grego polis, que deu origem à nossa palavra política. Portanto, temos duas palavras, urbis e civitas, para significar cidade, e ager, ou seja, o campo, nesse primeiro sentido, se distingue de urbis. Portanto, pensava-se no agrimensor como alguém que media o campo, media e delimitava o ager, o campo. Mas também a palavra ager significa outra coisa. Significa, na própria zona agrícola, aquilo que é uma área não edificada, imóvel rústico não edificado, e nessa zona agrícola, nesse imóvel agrícola, o que estivesse edificado, ficava submetido a uma outra expressão, vila. Então, ainda dentro propriamente do ager em sentido amplo, ou seja, do campo em sentido amplo, nós teríamos dois sentidos, ou uma subdistinção. O ager como local não edificado e a vila como local edificado. Imaginemos aqui uma granja, uma chácara, uma fazenda em que haja uma casa de moradia dos donos, não é? E essa casa e tudo que ali estiver edificado é chamado, recebe o nome de vila. Ao passo que, então, a parte, digamos, de plantação, de cultivo de gado, etc., se chamará também ager. Bom, vou falar um pouquinho aqui, porque já que nós estamos falando e antes de prosseguir em outros sentidos e avançar no caso dessa designação entre os gregos, para nós entendermos mais a fundo a função do agrimensor, como é uma profissão antiga e importante, eu queria lembrar um episódio legendário, em que há o papel da medição, e corresponde a uma fábula, se nós quisermos dizer, uma lenda, uma legenda conhecida, que é a da criação da cidade de Roma, da fundação de Roma, no século VIII a.C., lá entre 752 e 754, outros dizem 755, e a própria legenda, essa que eu vou mencionar aqui, que é a que está referida por Tito Livio, no seu livro Desde a Fundação de Roma, a de Urbe Condita, o famoso livro de Tito Livio, e que de algum modo está também referido na Eneida de Virgílio, é uma legenda que apresenta várias indicações. Não é só essa que eu vou mencionar aqui, a versão sobre a fundação legendária de Roma. E provavelmente nenhuma dessas legendas é verdadeira. Esses são tratos simbólicos. Quando houve, durante a Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial já, o ditador italiano Benito Mussolini adotou uma imagem com que ele
fazia muita propaganda política, de uma loba alimentando dois gêmeos. Muita gente viu isso e até hoje virou um símbolo conhecido da cidade de Roma. Se nós vamos apanhar alguns livros que tratam da Itália ou da língua latina, lá vemos a figura da loba, que ela chamava Capitolina. A Capitolina é a loba, e dois meninos que estão ali sendo amamentados. Só que essa história da amamentação dos meninos, quer dizer, pelo menos a figura, só surge entre o século XV e o século XVI. Isso é uma novidade. Isso não vem lá dos tempos antigos. Tito Livio não refere a essa matéria, mas refere à história. Basicamente, a história consiste no seguinte: na cidade de Alba, comunidade de Alba, ali perto de Roma, assumiu o poder um rei chamado Númitor, que foi deposto por seu irmão, chamado Amílio. E esse Amílio ou Amúlio, além de matar os outros irmãos para evitar que tivessem descendentes, impediu que a filha desse Numitor pudesse procriar. Como é que ele fez isso naquela altura? Fazendo com que ela se tornasse, segundo a legenda, uma sacerdotisa, ou seja, uma vestal. E a vestal tinha que permanecer virgem. Aí vem as histórias. Né? Uma delas é que essa moça, chamada Rhea Silvia, teria sido ou seduzida ou violentada pelo deus Marte. Veja só, isso é a legenda. Quando o Numitor soube desse fato, clausurou a pobre da sacerdotisa, Rhea Silvia, e ao nascerem os gêmeos filhos, portanto, supostamente de Marte e de Rhea Silvia, esses dois gêmeos, que são Rômulo e Remo, foram, no fundo, condenados à morte pelo tio, na verdade, da mãe deles, né? E tio-avô, o Amílio ou Amúlio. E a determinação dele foi para que esses meninos, esses dois gêmeos, fossem colocados, fossem abandonados no rio Tíber, porque o rio Tíber os levaria para o mar e ali eles morreriam. O servo encarregado dessa tarefa, colocou-os dentro de uma cesta. Eu sempre imagino, nunca vi isso tratado por alguém, deve alguém já ter referido esse fato, mas pode ser até que eu tenha lido isso ao longo da vida e me tenha esquecido da fonte. Sempre me pareceu que essa história lembra um tanto a de Moisés, no Antigo Testamento. O fato é que eles foram colocados numa cesta e o servo jogou no rio Tíber, os recém-nascidos. Só que havia uma forte enchente. O fato é que, em vez de ir para o mar, eles se desviaram para o continente e foram parar embaixo de uma figueira, onde os encontrou uma loba, a Capitolina, e que deu amamentação a eles. Uma história, como se vê, legendária. O fato é que passava pelo lugar ali alguns dias depois, ou um dia depois, não se sabe direito o tempo, um pastor chamado Fausto, que era casado com uma moça chamada Ana Larência. E Acá Larência, era mais conhecida com esse nome. Que também merecia do vulgo o apelido Loba. Portanto, é a segunda versão, porque ela tinha uma vida um pouco licenciosa e as mulheres que viviam vida licenciosa eram chamadas também de loba. O fato é que esse casal, Fausto e Acá Larência, cuidou esse casal dos gêmeos, Rômulo e Remo. Eles cresceram, começaram a viver um pouco, sem conhecer a história, é verdade, mas começaram a viver com uma vida meio criminosa, até que Remo terminou por guerrear contra sem saber que era o seu tio-avô, tio-avô da mãe dele, né? E acabou sendo preso por Amílio, e Rômulo foi libertá-lo, soube da história, libertou, matou o tirano de Alba, Amílio, e devolveu o poder para o seu avô. E volta, então, para Roma, que não estava sendo fundada, para o local onde veio a fundar-se Roma, onde se estabelece uma discussão, segundo a legenda,
entre os irmãos gêmeos, com Remo querendo fundar Roma numa das 7 colinas romanas, no Aventino, e Rômulo, por sua vez, querendo fundá-la no Palatino, outra das colinas. Então eles resolvem submeter a escolha da colina em que ia fundar a cidade de Roma aos augúrios. Bom, vamos ver quais são os sinais que os deuses pagãos nos indicam. Pois muito bem, Remo então festeja o fato de que 6 abutres teriam rodeado a colina do Aventino. E muitos dos seus adeptos começaram a festejar, dizendo que ali devia ser fundada a cidade de Roma. Por sua vez, Rômulo, quando recebe a notícia, mostra a Remo que 12 abutres, ou seja, o dobro do número dos abutres que haviam sobrevoado o Aventino, estavam sobrevoando o Palatino. E ali é que deveria ser construída a cidade de Roma. Estabelece uma guerra entre os dois, e aí é que dá-se o fato que eu queria mencionar, dessa ligação do agrimensor, do medidor de terra, com essa história da fundação romana. O que faz Rômulo? Cerca o local onde vai construir-se a cidade de Roma, passando o arado, fazendo um sulco em forma de arado, não é? Utilizando o arado. E vários sulcos, por sinal. Faz ali o arado, criando vários sulcos. E diz, isso aqui é um muro. Você veja, é um muro místico. O muro, as muralhas, os muros da cidade antiga, elas não têm só um sentido físico, político de proteção. Elas têm um sentido também religioso. Ou seja, são marcos e a cidade está sob a proteção de um determinado deus pagão. Não invada, porque aqui você será castigado pelo nosso Deus. Essa é a imagem. Portanto, ele faz um muro místico. E Remo, para mostrar a sua arrogância e o desprezo com esse muro, com o gesto de Rômulo, ultrapassa, pula e simplesmente, segundo a história, pula esses sulcos, essa demarcação, e imediatamente é morto por Rômulo. Rômulo, portanto, se torna assassino de seu irmão. A cidade é fundada dentro da demarcação feita com esses sulcos do arado, e o seu primeiro rei, foi instalada a monarquia romana teve 7 reis, e o primeiro rei foi esse latino, Rômulo. Depois aí a história segue, já conhece o rapto das Sabinas, o segundo rei é um sabino, volta um latino, mais um sabino, finalmente os 3 reis etruscos, e assim termina a monarquia romana, o período da monarquia romana. Mas o importante aqui, eu queria destacar, é exatamente a figura da demarcação. Ou seja, a importância, já não diretamente do agrimensor, mas a importância que se dá à medição, à demarcação, delimitação das áreas, como forma de pacificação humana. Aliás, Valente Goitisolo tem uma expressão muito interessante, esse grande notário que foi da Espanha contemporânea. Valente Goitisolo diz que a primeira e mais importante das funções sociais do domínio é exatamente separar o que é de um do que é de outro. Em relação aos imóveis, isso é sobretudo fundamental, ou seja, com a medição o mais possível acertada que se possa ter a respeito de um determinado prédio. Muito bem. Voltamos então, depois disso que a minha mulher considerou como uma diversão do tema, eu achei que estava mais ou menos razoável. Voltamos aqui a nossa atenção para o tema concreto do agrimensor. O agrimensor é, portanto, aquele que mede, por isso se fala metator também, ou finitor, ou seja, o que dá os fins. Os fins no sentido de termo, de extremo de alguma coisa. E por isso ele se serve de uma gruma, ou groma, que é uma vara de 7 peças, ou seja, um elemento de medição, quarto de círculo, mourão, se vale de tudo isso para fazer os marcos. Como hoje nós temos, não é? Notem que ao longo da história nós vamos encontrando isso, ou seja, medições, a colocação das pedras limites, os kudurus dos babilônios, os oróidos gregos, são medições, são formas de medir. Hoje nós usamos aqui, fazemos alguns levantamentos, esses ainda os levantamentos físicos,
levantamentos topográficos, eu me lembro que o saudoso Gilberto Farido da Silva tinha uma expressão interessante: olha, essa história de medição por topógrafo leva a situações curiosas, porque dependendo de como ele pega a trena, o resultado será diferente. Tinha boa razão, mas a Fran de Carvalho, por exemplo, diz na sua obra máxima, Registro de Imóveis, que também as medições feitas por aerofotogrametria levavam a resultados aproximados, porque teria que se descontar a conicidade das fotos, etc., o resultado não seria bom. Filadélfia de Azevedo já nos havia advertido que não é possível medir todos os imóveis fisicamente. E hoje alguém fala: não, mas nós já podemos fazê-lo por meio de satélites. Uma medição teria muito mais eficácia, segundo, e mais acerto, segundo alguns autores. Mas eu decaí dessa impressão de que seria uma medida absolutamente precisa, quando um dos seus grandes defensores, um grande físico português, diz: olha, mas na verdade nós partimos de uma base meramente convencional. Ou seja, isto é convencional e, portanto, fica tudo certo dentro de uma lógica interna. Ou seja, eu partindo de uma suposição convencional, arbitrária, de algum modo arbitrária, eu chego a um resultado certo. Meramente formalismo. Em todo caso, há importância de medir qualquer que seja o sistema que nós devamos adotar. E é por isso que, em latim, também se fala em gromáticos, não gramáticos. O agrimensor é também um gromático, porque ele usa agroma. Isso vem do grego agros, que é o lugar a que se conduz o gado. O agros é o lugar a que se conduz o gado, esse é o pasto, por assim dizer. E advém, por sua vez, do indo-europeu, que, como sabem, é um idioma reconstituído em laboratório. Terá existido, mas nós não temos nenhum documento do indo-europeu. O indo-europeu agro diz respeito, dá-nos a palavra campo. Então hoje nós usamos aqui no Brasil, né? Agronegócio, agropecuária, etc. Essa origem indo-europeia de agro e do grego agros. Portanto, o adjetivo gromáticos, gromática, grammaticum, adjetivo de primeira classe no latim, é o que se relaciona ao campo, à agrimensura. E fala-se então em gromática disciplina, ou seja, a ciência da mensuração ou da medição de terras. Não é? Bom, vamos aqui então partir para os dias atuais e dentro do nosso ordenamento jurídico. Não temos na nossa lei uma diferença quanto ao uso da palavra agrimensor e agrimensura, também podemos estender a isso, uma diferença entre a medição do imóvel rural e a do urbano. Um decreto nosso de 1933, decreto 23.569, de 11 de dezembro de 1933, já não distinguia expressamente o objeto para atribuir ao agrimensor, quer trabalhos topográficos, quer vistorias, quer arbitramentos relativos à agrimensura, ou seja, arbitramentos até do ponto de vista econômico, financeiro. Que isto poderia levar até mesmo à atuação do agrimensor para a avaliação de terras, seja para fins tributários, seja eventualmente para fins expropriatórios ou de indenização por requisições, etc. Bom, embora a competência, ou seja, a indicação especial de atribuição para os trabalhos topográficos seja comum, hein? Tarefa comum, para engenheiros civis, engenheiros industriais, engenheiros mecânico-eletricistas, eletricistas e geógrafos, não se pode excluir que caiba ao agrimensor a medição de imóveis urbanos, até para os fins de retificação do registro predial. Tá? Ver lá o artigo 213 da Lei 6.015 de 1973. Nada disso obstante, é específica a indicação do agrimensor, notem bem, quanto à medição do imóvel rural para os fins do registro torres. Aqui já não é qualquer um que pode fazer isso, não. Para o registro torre, parágrafo 2º do artigo 278 da Lei 6.015, eu leio aqui, abro aspas. Às plantas serão anexadas o memorial e as cadernetas das operações de campo autenticadas pelo agrimensor. Então vejam que aqui é uma hipótese
de utilização específica da tarefa do agrimensor. E haverá, provavelmente, aí na vasta legislação brasileira, outros importantes indicativos para referir a figura do agrimensor. Frequentemente, a ideia de buscar explicação para os nomes, ela tem uma função muito iluminativa. E nós podemos até concluir essa nossa pequena exposição de hoje, lembrando isso, a própria palavra Roma, outros atribuem diversos significados, diversas origens, mas a própria palavra Roma, alguns dizem que provém de Rômulo. Ou seja, Roma advém, deriva do nome do seu legendário fundador. De maneira que Rômulo é o epônimo de Roma, não é? Segundo essa legenda. Muito bem. Quero agradecer mais uma vez, doutora Mônica, pela oportunidade que me concede. Doutora Laura, precisamos novamente restabelecer os nossos encontros presenciais. Agora, há notícias de que o conhecido vírus já não é o mesmo. Já teve descendências. E a nova descendência, que ela refoge totalmente das vacinas que estão sendo feitas, segundo consta, é a que estaria causando problemas na Europa. E é de pensar que aqui também, depois das eleições, teremos novidades de impedir esses nossos encontros presenciais. Vamos aguardar. Doutora Renata Deco Nascimento, muito bom dia. Estimada doutora Maria Augusta Castiglione, presença sempre importante aqui entre nós. Doutor Valdecir Castiglione, meu bom amigo, muito bom dia. Doutor Mário Martinelli, obrigado pela presença. Doutora Evelyn Alessandro, muito bom dia. E agradeço também que esteja aqui a nos assistir. Prezada professora Kátia Jonas Dias, que ontem me encaminhou já o projeto elaborado pela doutora Amanda Gil e por ela própria, a doutora Kátia, e vai encaminhar, se é que já não encaminhou, as Faculdades Integradas de Guarulhos, para que nós, no ano que vem, façamos uma pós-graduação em Direito Registral e Notarial, ainda que seja uma pós-graduação lato sensu na Faculdade Guarulhense. Guarulhos, como sabem, é uma cidade aqui da Grande São Paulo. Doutora Cristiane Martins, muito bom dia. Cláudia Rosa, estimada amiga, muito bom dia. A Cláudia vai participar, se Deus permitir, na sexta-feira, do nosso primeiro programa do Pinga Fogo, que o Dr. Fernando Abreu Costa Júnior terá a ocasião de introduzir, com a presença de várias especialistas na área das notas e dos registros. Vamos tratar aqui, uma das plataformas será esta aqui da página do Facebook. Estamos esperando perguntas. O tema inaugural do Pinga Fogo será o da requisitos da escritura pública, às 10h30 na próxima sexta-feira. Eu até vou atender a uma solicitação de uma pessoa que recebeu várias indicações no sentido de que muitos, sobretudo a gente mais jovem, não sabe muito bem o que é o pinga-fogo, muito menos o pinga-fogo na área notarial e registral. Então eu até estou pensando em fazer um pequeno vídeo antecipando algo que vou falar na sexta-feira sobre em que consiste o pinga-fogo, como é que surgiu isso, qual, enfim, o status histórico desse método disputácio, por assim dizer, em matéria registral e notarial. Doutor Rogério Tobias, meu estimado amigo, muito bom dia, obrigado pela presença. Doutor Maria Ornelas, bom dia também, muito obrigado. Doutora Thaís Camati, encaminhei para o doutor Sérgio na semana passada. Aliás, quem encaminhou foi a editorial Lepanto. Os livros para esse grande corregedor geral da Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, doutor Sérgio, e a Thaís Camati fará a gentileza de entregar a ele esses meus livrinhos. Deve estar chegando aí em Paraíso das Águas. Doutor Fernando Abreu Costa Júnior, acabei de mencionar o nome desse
advogado, assessor jurídico competente da Anoreg, doutora Margarete Maia, querida amiga, muito obrigado pela presença. Reapareceu aqui a estimadíssima doutora Isolda Ribeiro, extremamente competente. Essa é uma moça muito competente, estudiosa da área dos registros e das notas. Salvo engano, está lá na comarca do Jaú, onde também se encontra o Dr. Rogério Tobias. Caríssimo Rodrigo Oliveira, Rodrigo, ainda ontem mencionei seu nome na regravação da aula do Caminhando pela Lei 6.015, artigo 3º. Acontece que não ficou gravada na plataforma do Instagram e eu refiz a aula e fiz uma saudação ao seu nome, eminente, conhecedor dos registros e das notas, hoje em Aparecida de Goiânia. Doutora Karina Constance, também os meus cumprimentos, muito bom dia. Bom, eu encerro aqui a exposição de hoje, eu espero que não tenha sido demasiadamente decepcionante ao tratar-se de um tema que só muito ligeiramente, muito pontualmente tem a ver com a atividade registral. Mas enfim, muito ligeiramente, muito perifericamente, muito pontualmente, mas tem a ver. Era preciso tratar desse assunto. Muito bom dia a todos. Amanhã teremos o nosso registro sobre registros aqui nessa mesma plataforma, às 10h30, tratando ainda, já quase no encerramento, dos temas relativos ao usufruto. Acho que teremos mais 2 ou 3 aulas sobre usufruto. Amanhã vamos tratar do usufruto sucessivo, do deducto e do vidual. Muito bem, até amanhã, se Deus permitir.